Olá, bom dia, pessoal, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus, tá? Mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, né, pessoal, de expansão da nossa consciência, o trabalho da nossa espiritualidade, tá? É importante, tá, pessoal? A cada dia a gente vem crescendo, a cada dia a gente vem aprendendo as coisas, a cada dia a gente vem nos desintegrando do nosso ego, o qual a gente vai se tornando mais leve, com alegria, tá? É, tranquilo, tá? Para que essa caminhada aqui da nossa consciência aqui seja mais leve, né, pessoal? Você viu que a gente já largou muitas coisas, né? Já trouxe uma bastante alívio para a nossa vida aqui, né? As pessoas que estão no meu canal, elas já experimentaram isso, tá, pessoal? Elas estão assíduas aqui, então isso fez com que ela fosse crescendo, né? Espiritualmente e como é que se diz? E como é que se diz? Experimentasse essa liberdade, essa alegria, né? Esse amor de Deus, tá, pessoal? Então, graças a Deus, tá, pessoal? É porque a gente já deu uma subidinha aí na escada, né? E agora precisamos subir, não descer mais, tá? Pelo menos a gente tem que subir, tá? E isso requer coragem, determinação, fé, tá? Pra gente enfrentar todo tipo de situação, pra gente manter a nossa fé, a nossa espiritualidade acesa. E não é fácil, tá, pessoal? Mas é isso. É o jogo aqui que a gente tem que jogar nessa realidade, tá? Então, por que eu estou dando essa introdução? Porque o nosso tema de hoje é sobre o que é a desintegração do ego, né? Não foi o que a gente viu aí no vídeo, a primeira parte? Então, agora é a segunda parte, tá? A gente vai entrar na segunda parte, mas antes de a gente entrar no nosso estudo, né, pessoal? Ontem eu reparei, né? Eu vim até falando sobre isso, né? Sobre alguns psicólogos, né? Os terapeutas. Então, apareceu uma psicóloga, né? Que é minha amiga, né? Até é minha amiga. Então, isso ela aprendeu lá, tá, pessoal? Porque ela acha que o psicólogo é melhor do que o terapeuta. Então, o terapeuta holístico, energético, ela acha que é melhor porque ela tomou na faculdade, ela tem registro no Conselho Federal de Psicologia, então ela que está habilitada. Então, essa pessoa estava passando que eles que são habilitados a, como é que se diz? Atender a pessoa numa consulta. O terapeuta holístico, o terapeuta que é energético, né? Eles não são habilitados Você vê que isso é tudo formalidade do homem, tá, pessoal? É para saber como é que você está conduzindo aquela pessoa, tá? E eles, esses psicólogos, eles não têm, que ainda mais que não tem coisas espirituais, não entende essas coisas espirituais. Ele vai trabalhar só ali com a alma, né, que é o mental e emocional da pessoa, fazendo com que a pessoa se adapte aqui a essa realidade. Já o terapeuta holístico, ele, ele tem uma visão do ser humano como um todo, tá? E eu também ouvia uma psicóloga que diz que trabalha especialista em ansiedade, que ela tem um viés religioso evangélico, né? Falando até da Bíblia também, eu vi aí, tá? É por isso que eu falei. Às vezes, esses psicólogos, né, ou psicanalistas, eles têm um viés religioso.
E esse viés religioso ele vai querer transmitir esse viés religioso para o paciente, para a pessoa que ele está. Porque ele acredita naquilo. Entende, pessoal? Isso acontece. E alguns psicólogos que não têm viés religioso, ele não vai trabalhar esse espiritual em você, tá? Ele vai trabalhar para que você se adapte aqui a essa realidade, tá? E nada mais disso, mas todo homem precisa se conectar com a espiritualidade e com Deus. Mas por causa desses conceitos, desses viés religiosos, é que esses psicólogos não falam sobre isso, porque ele não sabe o que é Deus, ele não sabe como é que faz a pessoa se conectar à espiritualidade dela, eles não sabem. Alguns sabem, tá? Alguns têm conhecimento de espiritualidade, alguns sabem, outros não sabem. É por isso que essa fala dessa psicóloga, tá? Que é até minha amiga aí, ela falando isso. Porque isso se aprende lá como é que se diz? Na faculdade, né? De psicologia, tá? Que foi criado isso aí como uma coisa formalmente, pessoal, tá? Tem muitos que se, como é que se diz? Se gradua em psicologia, mas ele não sabe colocar aquilo em prática, trabalhar com a alma do ser humano. Ele não sabe, tá? Por falta de conhecimento, falta de prática, falta então, por causa disso, tá? Eles não sabem, tem muitos aí, tá? Mas, porque você tem um número, aí a psicologia vai dizer que você está habilitado a atender. E você verdadeiramente não está habilitado a atender. Entende, pessoal? Isso é uma coisa que acontece na nossa realidade, tá? Então, o terapeuta holístico, ele tem uma visão do todo. O psicólogo, ele não tem essa visão do todo, né? Por isso que eu me considero um terapeuta holístico. Agora, eu tenho formação em psicologia, eu tenho formação em psicologia. Tomei psicologia, conheço muitas coisas da psicologia. Entende? Que algumas coisas eu tiro para colocar na função terapêutica a favor daquela pessoa, mas trabalhando sempre a conexão dessa pessoa com a espiritualidade dela. Porque quem ajuda verdadeiramente, pessoal, é Deus, tá? A gente só é um auxiliar da espiritualidade. Por isso que tem muitos, né? Psicólogo, psicanalista, terapeuta, que eles são o auxiliar da espiritualidade. Alguns sabem, alguns têm consciência, alguns sabem, outros estão inconscientes. Mas está tudo certo, ele só está inconsciente e não está sabendo que está trabalhando para a espiritualidade. Somente isso. Ele não tem ciência disso. Mas a função que ele está fazendo é uma função de um trabalho espiritual. Eu tenho que vir explicar isso aqui, tá, pessoal? Porque as falas, o engano, essas coisas acontecem, tá? E o pior que eu vi nessa psicóloga, que ela diz que é especialista em ansiedade, ela trazendo coisas da Bíblia, tá, pessoal? E colocando como uma coisa carnal aqui. Mas não é, tá, pessoal? Tudo o ensinamento ali, seja do novo ou do velho, é um ensinamento para o nosso espírito. Eu já falei aqui, vocês têm que saber para quem a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita para o homem de Deus. Então, o homem de Deus é o quê? É um homem espiritual, não é um homem físico. Então, eu estava vendo o texto que ela falava, né, lá em Levítico, que quando fala lá que não Deus odeia aquele que faz tropeçar o cego e o surdo, fazer errar o seu caminho.
né? Porque o cego não está vendo e o surdo não está ouvindo, né? Então, mas ali o contexto que Deus está falando é um contexto físico. Mas agora, para a gente que está na nova aliança espiritual, aquilo tem um contexto espiritual. De que cego e de que surdo está falando ali? Está falando do cego espiritual, né? Que a pessoa está dormindo, a consciência, e do surdo, aquele que não está ouvindo nada, né? Espiritualmente também. Às vezes tem muitos religiosos que estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão entendendo nada. É o que acontece agora. A religiosidade das pessoas. As pessoas ouvem aí a palavra, a Bíblia lá. O pastor lê e tal, nem o pastor entende o que é que ele está falando. Então, está falando desse cego. Então, se você usa a Bíblia, a palavra de Deus, você não tem a direção do Espírito, você não tem, sabe o que está falando ali. Você está desviando, tá? Esses cegos, estão levando esses cegos e esses surdos espiritualmente. Então, a maioria das pessoas estão sendo levadas agora por grupo religioso porque estão cegos e estão surdos espiritualmente. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que ser espiritual. Pela a explanação dela ali que eu vi do versículo, ela não tem essa visão espiritual. Aí depois ainda foi falar algo pior do que eu venho falando aqui nos meus vídeos. Eu falando que tem que mudar uma coisa no seu cérebro para acontecer uma mudança. Tem que acontecer a sinapse no seu cérebro. Não é nada disso. A mente e o campo mental e o campo emocional, ele não está na mente, tá? Esses campos usa o nosso cérebro aqui enquanto a gente está como ser humano. Você entende, pessoal, que tem pessoas assim, com pensamento terreno, pessoal, né? E ontem eu vi, e eu estava falando sobre isso, sobre procurar um terapeuta holístico, procurar, né? Porque eles têm conhecimento disso para levar você à conexão, trabalhar a sua espiritualidade. Entende? Porque a maioria desses psicólogos que não sabe sobre isso, ele vai dizer que para você trabalhar espiritual é procurar uma religião. É o que eu estou fazendo aqui, trabalhando contra mim. O que eu estou fazendo é que vocês têm que sair da religião, desses grupos religiosos. E eles estão fazendo, o psicólogo e a psicóloga que não tem compreensão disso, ele vai dizer, você procura um grupo religioso que você gosta, ao gosto do freguês, né? Entende? Porque não entende sobre isso, tá, pessoal? Agora, eu estou falando isso porque eu entendo isso, tá? E essas pessoas não têm ciência, mas ela está operando, tá? Mesmo esses psicólogos sem esses conhecimentos, eles estão operando, tá? A espiritualidade também estão usando ele, mas eles estão inconscientes, tá, pessoal? Sem problema nenhum, tá? Eu queria falar isso aqui nessa introdução porque tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Vou tomar um golinho aqui de chá para a gente entrar no nosso estudo, tá, pessoal? Então, vamos lá? Aonde a gente parou, o nosso tema tá interessante, né, pessoal? Tá muito bom, então vamos lá para o nosso estudo, né? Aqui. O que é, né? O que é a desintegração do ego? Então, por que eu coloquei a palavra desintegração, pessoal? Porque quando uma coisa vai desintegrando, é aos poucos. Então, é uma desintegração, né? E é esse processo que a gente está. Para a gente desvencilhar da nossa identidade egóica.
Porque a gente se apegou aqui, pessoal, tá? Então, por isso que no meu vídeo, vídeo mais antigo aí, né? Os primeiros vídeos, eu falava que a gente não é o corpo, é a consciência. Quando eu falei isso nos meus vídeos, teve muitas pessoas que, como assim, irmão Samuel? Por quê? Porque você se identifica com o corpo, aí você pensa que é o corpo. Mas esse corpo é uma parte da sua identidade que você usa aqui nessa realidade. O seu corpo, você cria essa concepção, né? De que você é isso aqui, né? Eu tenho uma concepção, antes eu tinha a concepção que eu era Samuel, eu nasci aqui, eu comecei a existir aqui agora. Mas não é. A nossa consciência já existe há muito tempo. E eu só encarnei como esse avatar, esse personagem, como Samuel, nesse tempo agora. Tá? Entende, pessoal? É isso que as pessoas precisam entender, tá? E aí o quê? Por que que Deus chama a pessoa de desperta a consciência? Para ela entender isso e o processo de purificação, libertação, né? Eu já até falei sobre esses temas, né? Tá aqui no meu canal. É esse processo de desapego das coisas, né? Para que a gente fique livre, a gente desintegre desse ego. E a Bíblia, meu pessoal, está recheada de versículos trabalhando o nosso lado egóico. Por exemplo, o perdão mesmo que Cristo estava ensinando a Pedro. Perdoar 700 vezes 7, né? Por que ele estava ensinando aquilo? Porque quando uma pessoa nos magoa, nos fere, a gente quer ir logo lá e resolver esse problema de outra forma, tá, pessoal? O nosso ego, ele fala isso. Então, é por isso que quando uma pessoa não quer perdoar a outra, isso é o ego trabalhando, tá? Até a outra também pedir perdão, pedir desculpa, a outra também é o ego trabalhando nessa pessoa, tá? Não é fácil, tá, pessoal? Então, a gente está nesse processo de desintegração desse ego. Por isso que vai ser aos poucos. Então, tem várias concepções. Então, para tirar a crença limitante da família, né? Porque a família coloca a crença limitante na gente, da sociedade, né? E da religião, né? Também, até agora, também da política, tá? Então, é muita concepção que é jogada na nossa consciência. E a gente precisa ir desintegrando para a gente estar livre. Foi a minha pergunta. E por que temos que, como é que se diz? Entrar, né? Por que que a gente tem que entrar nesse processo de desapego? A gente tem que entrar, tem que se conciliar com esse processo de desapego. A gente tem que entender esse processo. Por que que a gente tem que entender esse processo de desapego? Foi a minha pergunta. Porque é importante, principalmente a gente que foi chamado, tá, pessoal? A gente precisa entender que a gente está nesse processo. Então, às vezes, as coisas que eu falo aqui vai mexer com a sua alma. Teve um vídeo aí, né? Foi semana passada, né? Eu falei sobre uma questão, né? Que no meio religioso é difícil de falar. Das coisas sexuais, tá, pessoal? Mas tá todo mundo aí fazendo. Tá todo mundo aí sentindo desejo. Tá todo mundo aí, mas ninguém fala sobre isso, tá, pessoal? Na hora que vai falar, vai pro psicólogo ou um terapeuta, vai falar baixinho. Ai, eu tenho um desejo, eu gosto de uma pessoa. Eu fico pensando assim coisas, né? Sobre essa. É da terapia, tá, pessoal? Quando a vez essa pessoa pega confiança na outra pessoa.
aí fala sobre isso, aí fala baixinho. É igual o negócio também no meio religioso, né? Que a pessoa tem experiência saída do corpo, né? Ela vê o mundo espiritual, ela tem essa experiência, né? Pessoas evangélicas, tá, pessoal? Me contaram isso aqui, tá? Irmão Samuel, eu também tive essa experiência. Aí vem falar baixinho aqui, porque tem medo da repreensão, tem medo de ser chamado de louco, tem medo dessas coisas, tá, pessoal? É a mesma coisa falar sobre coisas sexuais também. Não é fácil, tá, pessoal? A humanidade está nesse nível de consciência ainda, né? Quando fala de coisa sexual, começa a se esconder, começa a ficar envergonhado. Aí os evangélicos começam a sentir culpa, né? Se sente culpado. Então tem toda essa egrégora criada no meio, numa consciência de uma pessoa assim. Então você tem que entender, tá, pessoal? Por isso que você tem que ir batendo devagarzinho para ir quebrando essas coisas, tá? Essas crenças limitantes. E aí você vai nesse processo de desintegração. Por isso também essa palavra desintegração, alguns conceitos falam que é a morte do ego. Mas eu não coloquei esse nome morte, tá, pessoal? Porque vocês iam dar a entender, porque a gente conhece morte como morte física aqui, tá? Mas isso a desintegração vai levar a gente à morte do ego. Então, a morte do homem inferior, o homem do desejo, que é o quê? É o sepultamento que acontece lá, né? Como diz, vocês estão mortos e vivo para Cristo, vivo para Deus, morto para as coisas, né, do ego do mundo e vivo para Deus. Então, é esse processo aqui de desintegração, mas não é de uma hora para outra. Pronto, agora entrei na gaceteja, pronto, agora estou. agora o ego morreu, agora foi sepultado, né, com Cristo. Não é assim, tá, pessoal? Isso é um processo, é por isso que ainda tem pessoas, tá? Que não entendem, porque ela às vezes foi para a igreja, se batizou e fez, aí ela pensa que aquilo vai dar como é, a legalidade de agora ela não sentir mais nada, de ela não ter mais coisa, não ter mais prazer. Tem gente que tem problema quando ela sente prazer, tá, pessoal? Porque ela acha que não tem que sentir aquilo, tá atrapalhando a vida dela, tá? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Nada, o prazer nunca atrapalha a nossa vida. Agora, a maneira como você vai lidar com isso, você vai usar isso, pode atrapalhar sim, tá? Talvez você arranje uma pessoa que atrapalhe, porque você foi buscar equilibrar essas energias, né? Essas coisas, e a pessoa, ela entra no seu campo mental, né? E atrapalha a sua vida. Mas não existe nada de errado em sentir isso. Então, tem muitas pessoas religiosas com isso aí na mente, tá, pessoal? Que precisa ser trabalhado. Então, aos poucos, tá? E quem foi chamado, ele está nesse processo de desintegração disso. A gente já desintegrou de algumas coisas, tá? Algumas coisas religiosas a gente já se livrou, não foi, pessoal? Você se livrou ou ainda está pegado ainda? Coloca aí nos comentários. Aí ele fala, a desintegração do ego é um conceito psicológico e espiritual. Por que é um conceito psicológico e espiritual? Porque a psique, a mente, né? Então, campo mental, campo emocional. E o campo espiritual. Então, vai haver uma desintegração do nosso ego, né? E a gente vai se tornar um ser espiritual, que a gente já é um ser espiritual. Mas as pessoas estão funcionando aqui nessa realidade carnalmente, então, com o ego.
Por isso que é muito egoísmo, todo mundo um pensando em você, outro se lasque, então outros fazendo mal ao outro para tirar coisa do outro. Então, por isso que as pessoas estão agindo assim aqui nessa realidade, né? Se dane ele morra, mas eu tenho que ter aqui meu negócio. E entende? Isso é tudo o ego da pessoa trabalhando, tá? E precisa ser desintegrado isso, para que o homem espiritual apareça a verdadeira sua essência. Aí ele fala que descreve o processo, então, essa desintegração descreve o processo de transformação da nossa consciência. Então, a nossa consciência sendo transformada em uma consciência mais elevada. Porque agora a consciência da maioria das pessoas estão agindo no ego, estão agindo por interesse, estão agindo... Olha aí, pessoal, isso está em toda a camada, até no meio da espiritualidade que fala sobre isso, também as pessoas estão agindo dessa forma. Entende? Meio religioso. Então, está pegando toda a camada. Por quê? Porque é um processo de transformação da nossa consciência. E você precisa passar por esse processo para você melhorar. Senão não melhora, você vai ficar agindo como as outras pessoas estão. Todo mundo faz, irmão Samuel. Todo mundo faz, aí a gente vai fazer também. Entende, pessoal? É isso que acontece, tá? Aí ele fala, transformação da consciência pessoal e espiritual. Então, uma transformação pessoal, da sua personalidade, e espiritualmente. É um fenômeno da alma. Então, isso está acontecendo na alma da pessoa, que ocorre quando a pessoa experimenta a ruptura. Então, experimenta a ruptura, que é o despertar da consciência. Quando você experimenta isso, pronto, pessoal. Você entrou nesse processo de desintegração. Você tem que ir melhorando e dando lugar para a espiritualidade e trabalhando na sua vida. É isso. É isso que a gente tem que fazer. O que mais? Ou a dissolução da identidade egóica. Então, você vai ter uma ruptura e vai vai ter uma dissolução da identidade egóica, então, da identidade do ego. Ele precisa se desintegrar, esse ego aí, porque senão, se ele ficar, ele vai atrapalhar a sua caminhada espiritual, como tem atrapalhado de muitas pessoas, tá? A caminhada, porque estão no ego. Olha o que aconteceu aí, pessoal. Nossa, eu vi muitos líderes, pastores, tá? Que o ego tomou conta, tá? Já foi, tá, pessoal? A espiritualidade aí da pessoa já foi, tá? Então, da identidade egóica, resultando em uma mudança profunda na forma como ela percebe e se relaciona com o mundo ao seu redor. Então, ela, quando vai deixando, vai transformando, ela vai percebendo o mundo de outra forma, tá? A maioria que vocês tinham uma visão de mundo antes de conhecer meu vídeo, tinha uma visão de mundo. Olha agora como é que você olha ao redor seu, como é que você olha as coisas. Tá diferente, porque tá vendo a transformação, tá vendo a subida, a evolução, a expansão da consciência, a elevação de frequências também. Então você tá transformando, pessoal, e precisa continuar nessa caminhada, tá? Eu tô aqui passando essa informação, tô aqui incentivando vocês a caminharem na espiritualidade, tá? Se vocês param, eu não posso fazer nada, pessoal. É uma decisão sua. Eu digo, parou? Tá tudo certo. Vou esperar vocês voltarem de novo. Já teve pessoas que pararam aqui no meu canal. Elas foram lá, ficaram, aí depois voltaram aqui. Aí estão voltando a assistir, assim, meio... Sabe, pessoal? Foram lá experimentar as coisas da religião, né? Das religiões. É uma decisão sua, pessoal. Aqui não é religião. Eu não vou forçar você
a ficar aqui me ouvindo, senta aí que você tem que ouvir, e é na tora. Não, não existe isso aqui. Isso aqui é um trabalho de tomada de consciência. É eu trazer consciência para você. Se você decide em permanecer aqui, estudando, encaminhando, em aprendendo, graças a Deus. Se também você decide não, graças a Deus também, tá, pessoal? Não é o momento ainda de você, essas coisas, você caminhar ainda. Então, esperar até quando você tomar decisão concreta, tá, pessoal? É isso. O meu trabalho é esse, é passar a informação correta, tá? A informação que vem da espiritualidade, a informação para ajudar as consciências que estão aqui perdidas, confusas nessa realidade. Então, eu estou fazendo esse trabalho, né? Ao mesmo tempo que eu estou passando essa informação, serve também para mim. Ela também trabalha no meu ser. E vocês perceberam, né, que ao longo desses dias que eu comecei a fazer esse trabalho espiritual, né, eu venho melhorando. Você vê até aqui na minha casa, a frequência aqui melhorou, pessoal. Entende? Então, tudo isso é um trabalho em conjunto, tá, pessoal? Ao mesmo tempo, agora, eu só estou sendo aqui, me colocando, né, como um canal da espiritualidade, né? Para ser usado, trazer informação correta, as coisas da verdade, para a gente ir se alimentando e crescendo. Quanto mais a gente se alimenta, a gente cresce o nosso ser espiritual. Tá certo, pessoal? Então, ele fala, a palavra desintegração significa a separação da parte de um todo e de uma unidade. Então, é você se separar para que você se complete na unidade. Então, se a gente fica preso no ego, a gente não faz o caminho de volta para a unidade, para a integração com o Criador. A gente fica preso nas coisas aqui, tá? Por isso que a gente tem que entrar nesse processo. É a minha pergunta. E por que temos que entrar nesse processo, né? Entender esse processo do desapego. Por causa disso, porque a gente está fazendo o processo agora de voltar para cá. E a gente tem que largar. Então, se você fica apegado às coisas, que a energia lhe puxa para baixo, você não consegue crescer. Tá certo, pessoal? Vamos lá? Aí a gente parou. Vamos para a segunda parte, que a gente parou foi os estágios da desintegração do ego. Então, a gente falou do primeiro estágio, que é a desconstrução da identidade. Então, precisa desconstruir, né? Valores, padrões de pensamento. Então, a gente precisa desconstruir isso que a gente construiu aqui nessa realidade, né? Então, a segundo estágio, a pessoa entra em crise, porque ela começa a desintegrar essa identidade do ego. Então, se ela não tem o conhecimento de buscar a espiritualidade, saber quem é ela fica nessa crise existencial. O que é que eu vim fazer aqui, né? Qual é o significado do meu propósito, né? Qual é o significado da vida? Então, a maioria de que faz essa pergunta, você está nesse processo, tá? Você está nesse estágio aí da desintegração. Precisa buscar o conhecimento, tá? Para você trabalhar, para você saber quem você é, o que você veio fazer aqui. Porque a verdade está na sua alma, tá? O propósito da sua vida está na sua alma. Ninguém pode buscar por você, pessoal. Ninguém pode dizer, você tem que fazer isso aqui, ó. Você foi feito para fazer isso aqui. Ninguém pode fazer isso, tá? É você que tem que descobrir. Por isso que não adianta você vir perguntar, irmão Samuel, qual é o meu propósito de vida? Qual é o significado da vida? O que é que eu vim fazer aqui? Eu não sei. Você tem que descobrir. É o que eu estou tentando fazer você se conectar à sua espiritualidade. Para você saber. Entende, pessoal?
Então, essas pessoas precisam, se está passando por isso aí, precisa voltar à espiritualidade. Porque senão você vai cair em um sentimento, né, de desorientação, angústia. Então, é o que muitos entram na crise existencial, tá? Ok, segunda parte, terceiro, né? Terceiro estágio, é desapego emocional. Então, a gente precisa trabalhar esse lado emocional, né, pessoal? Não tem como a gente não ter apego emocional aqui, tá, pessoal? Mas a gente precisa ir trabalhando isso, tá, pessoal? Principalmente o nosso apego da família aqui terrena que a gente tem, dessas coisas, a gente precisa ir trabalhando isso. E isso não é fácil, tá, pessoal? Por isso que requer um tempo, por isso que a desintegração é ao longo da caminhada, tá? Aí ele fala que quando a desintegração do ego continua, a pessoa pode experimentar um desapego emocional em relação às suas emoções, eventos externos. Então, é quando você continua na desintegração, né? Você vai experimentar esse desapego emocional. Então, as coisas externas que você vai desapegar. Você vai desapegar de coisas de dinheiro, de coisas materiais, então, até de coisas de afeto, reconciliação, tá, pessoal? Você vai desapegar disso. A espiritualidade vai trabalhar o seu emocional, né? E ele fala, isso pode resultar em uma sensação de distanciamento, indiferença em relação ao mundo. Então, por isso que aqueles que é espiritual, ele é reservado, ele é separado das coisas do mundo. Mas Deus chamou a gente, é santo, a gente se torna santo para isso, para ser separado das coisas. Agora a gente está vivendo aqui, a gente vai fazer as coisas, usufruir das coisas que o mundo tem aqui, porque a gente tem um corpo, mas não vamos estar apegados, como a maioria das pessoas estão apegados a essas coisas. A gente vai usar. Então, as pessoas vão até achar que a gente é insensível, tem um distanciamento, é indiferente, né? Em relação às coisas do mundo. Ah, essa pessoa é totalmente em relação ao mundo. Não, pessoal. A gente vive no mundo, mas a gente não está pegado com a intenção que a maioria está pegada. Por isso que eu falei aqui, até de uma pessoa que estava fazendo meditação, dizendo que a gente tem que amar o dinheiro, amar, como é que se diz? A gente colocar nosso coração no dinheiro para o dinheiro vir. Então, isso é adoração a mamão, tá, pessoal? A gente aqui foi criado, a gente é uma criação do Criador, para a gente adorar o Criador, adorar o Deus Todo-Poderoso. A gente amar, é por isso que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, todo o nosso ser tem que estar amando, voltando, adorando a esse Criador. Aí tá agora as pessoas mandando você adorar ao dinheiro para que o dinheiro vá para você. Então, isso é adoração a mamão. E isso está no meio da espiritualidade, tá, pessoal? Das pessoas que dizem que é desperta, tá? Porque elas querem a riqueza, querem estar aqui apresentando, tá? Então, são pessoas apegadas ainda. Então, o ego dessas pessoas estão trabalhando, estão pegadas às coisas materiais, tá? Aí a gente que não é assim apegado a essas coisas, essas pessoas acham que a gente tem um distanciamento, é indiferente, a gente não se envolve mais com muitas coisas aqui do mundo. Então, pô, essa pessoa aqui é um estranho no ninho. Então, é o que a gente é mesmo. Quando a gente desperta, a gente parece que fica um estranho no ninho aqui. As energias são diferentes, então
a maneira de a gente se comportar é diferente. Então as pessoas não entendem a gente. Isso acontece, tá, pessoal? Aí ele fala, como é que se diz? Em relação ao mundo, bom como uma diminuição da identificação com as emoções e pensamentos. Então, você começa a diminuir a sua identificação com a emoção e pensamento. Por que que diminui, pessoal? Porque você sabe que você não é isso. Você não é essa emoção que vem dessa identidade egóica, você não é isso. Então, quando uma pessoa é espiritualizada, ela sabe que é ela. Ela sabe que ela é uma consciência, é um ser espiritual que está usando tanto o campo mental, emocional e usando o seu corpo aqui. Ela sabe que não. Então, ela sabe que então não vai se identificar com um pensamento, né? Pode vir uma emoção contrária, um pensamento para dizer, isso não me pertence, né? Então ela vai ter o controle da situação. E é o nosso trabalho aqui de desintegração para a gente ter o controle, pessoal. Não ficar perdido nesse mar, nesse mundo quântico de pensamento, de emoção, de energia, tá? Aí ele fala, quarto estágio, reconstrução da identidade. Então, a gente desapega da identidade egóica, agora a gente vai fazer uma nova reconstrução. A gente está reconstruindo uma nova identidade. Então, que é a imagem do Filho de Deus. Então, vai passar agora, por isso que a gente está sendo transformado a imagem do Criador em santidade proveniente da verdade, né? Que a Bíblia fala. Então, é isso, ele fala que é após o desapego emocional. Então, você desapegou, né? As pessoas podem começar a reconstruir sua identidade de uma maneira mais autêntica, então, verdadeira, e alinhada com a sua verdadeira essência. Então, alinhada com a sua verdadeira essência, que é a sua verdadeira identidade, essa essência, que é a nossa consciência. Então, a gente agora, depois de que a gente desapegou, né? É o estágio que a gente já passou, desapegou das coisas emocionais, né? A gente aí começa a reconstruir essa identidade mais autêntica, alinhada e com a verdadeira essência, então, com a verdadeira identidade. Isso envolve a integração de novas perspectivas. Então, novos pensamentos, novas crenças, tá? Verdadeira, tá? Novas perspectivas e valores que surge durante o processo. Então, vai surgir essas novas perspectivas de valores éticos, morais. Então, por isso que a gente está aprendendo aqui nova maneira de a gente lidar, pessoal. Porque a gente está construindo essa pessoa espiritual, essa nova identidade. Então, esse é o quarto estágio, né? Você vê que do primeiro até o quarto, a gente passa em cada estágio nessa desintegração, que não é fácil, tá, pessoal? Então, que surge vai surgir durante o processo que você está, da desintegração, tá, pessoal? Aí o que mais? Cadê aqui? Aí ele fala da desintegração do ego. Então, de acordo com o processo da desintegração do ego, você vai ter nessa perspectiva essa nova identidade. Então, se você era desonesto, não seja mais. Se você enganava, não engane mais. Se você falava mentira, não fale mais. Então, você vai criar agora uma nova identidade na autêntica, verdadeira, com mais autenticidade. Porque as pessoas criaram aí as máscaras, estão tudo aí no ego, estão mentindo, estão enganando, estão fazendo coisas. Então, tudo isso, uma construção da identidade do ego.
A gente que despertou vai ter que desintegrar essas coisas, tá? E colocando valores mais elevados. Não tem o que fazer, pessoal. Esse é o nosso chamado, tá? A gente foi chamado para isso. Então a gente vai passar por esse estágio. Queira você ou não, você vai passar, tá? Aí vai depender do grau, nível de consciência que você tá, se você em qual estágio de desintegração vai estar. Então vai depender tudo, tá, pessoal? Né? O nível de apego que você tá nas coisas, tá? Vai depender tudo disso. Mas é o seu tempo. Você vai no seu tempo, tá? Cada um tem o seu tempo aqui, determinado, cada um tem o seu tempo de passar por essa fase. Principalmente a gente, tá? Vocês que estão aqui me ouvindo, vocês são despertos, tá? Vocês estão no despertar, vocês estão nessa desintegração. Principalmente vocês. Agora, quando a gente vai melhorando, vai expandindo a consciência, então o estágio vai avançando, a gente vai melhorando, vai desapegando de muitas coisas, tá? Esse é o processo, tá? Aí ele fala, quinto, expansão da consciência. Então, aí a gente chega nesse quinto estágio, que a gente está com a expansão da consciência, que é a medida que a pessoa se reconstrói, ela pode experimentar uma expansão da consciência e uma maior conexão com, com o mundo, com o mundo ao redor, então com as pessoas, começa a sentir mais as coisas. Isso pode levar a uma sensação de unidade, interconexão. Então, o que você está percebendo, sentimento dos outros. Então, isso acontece com a gente, aumenta, tá, pessoal? A gente se torna mais sensível, tá, pessoal? Teve até uma pessoa que disse, você está muito sensível, irmão. É isso mesmo, porque eu estou trabalhando a minha expansão da consciência, então a gente vai tendo mais, as coisas vão se conectando. Então, quando uma pessoa fala, na voz dela vem com o sentimento dela. Então você percebe que a pessoa está sendo verdadeira, quando a pessoa não está sendo verdadeira, tá? Mas não é para julgar a pessoa, tá, pessoal? Quando você percebe isso da pessoa, que a pessoa não está, né? Assim, não é para julgar a pessoa, é para entender a pessoa. Você amar aquela pessoa, que aquela pessoa está naquela fase ali, tá tudo certo, tá? Ela vai trabalhar para que ela melhore a frequência dela, tá? É porque é o ego agindo, tá? É o ego agindo também. É só ela entrar nessa desintegração, equilibrar o ego dela, tá? Então é coisa ainda, é porque ela não consegue se largar de uma coisa, ela não consegue, ela não tem força ainda, porque ela está num estágio de... Quando ela é crescendo mais, ela vai estar livre para escolher, para ser liberta das coisas. Por quê? Ela está presa em crença limitante familiar, da sociedade. O que é que a sociedade vai pensar de mim? Tá? Da religião. Então, a gente tem que entender tudo isso, tá, pessoal? Aí ele fala, uma interconexão com tudo. Então, a pessoa está conectada. O que existe, bem como uma maior compreensão da natureza, da realidade. Então, quando a gente, né, pessoal, entra nessa expansão, já nessa quinta parte, você está com a expansão, então você está com a consciência, você está com a conexão com Deus, então você está sentindo toda a energia que passa por você, que permeia por você. Porque quando a gente estava dormindo, essas nossas percepções a gente não sentia. Por isso que quando eu era, né, eu estava lá vamos dizer assim, nos carnavais da vida, eu estava tocando. Você sabe que eu sou músico, né? Eu estava tocando lá,
eu sentia as energias, me sentia tonto, sentia mal, aquela multidão, aquela coisa, mas eu não sabia o que era. E era essa mediunidade na nossa vida, na minha vida, tá, pessoal? Mas eu não tinha conhecimento, tava músico, tava na multidão, então, essas coisas. Agora eu entendo. Então, agora eu entendo, eu evito essas coisas de multidão, lugar muito agitado, porque eu entendo agora que é a frequência que dá nossa energia, tá? Então, eu sentia isso e não sabia o que era. Porque eu estava dormindo, né, pessoal? Não sabia, não estava desperto, não tinha estudado sobre isso. Então, eu sentia isso e não sabia o que era. Mas eu sempre tive, né? E ela vai crescer quando você chega nesse estado de expansão da consciência. Você começa a sentir, porque você está entrando numa sensação de unidade. Você está interconectado com tudo. Então, tudo está aqui conectado. Tudo é uma coisa só. Tá, pessoal? Só que a gente, quando está no ego, não percebe isso. Quando a gente está fazendo esse processo de desintegração, a gente está chegando nessa unidade do espírito, tá? Do nosso espírito. Que ele fala bem como uma maior compreensão da natureza da realidade. Então, você vai ter compreensão da natureza da realidade. Entende? Você vai ter essa compreensão de tudo. Tudo está conectado, tudo é Deus. Por isso que Cristo orou para que levasse tanto o discípulo como os outros que ainda iam crer no nome dele, a unidade, para que reconheça que tu me enviaste. Então, o mundo vai reconhecer que Deus enviou a Cristo quando ele entrar nessa unidade do Espírito, tá? Aí ele fala mais aqui. E quais o desafio da desintegração do ego? Então, porque existe desafio, né, pessoal? A gente está nesse processo, a gente tem muito desafio. Como é que a gente vai lidar? A gente está apegado, a gente tem vícios, a gente está apegado. Como é que a gente vai largar isso, né, pessoal? Todo mundo tem, tá, pessoal? Não adianta aí. Não, eu sou mais santo, eu sou melhorzinho. Não existe isso, tá, pessoal? Todo mundo tem. E a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente está nesse processo de a gente ter conhecimento, trabalhar nosso espírito. Outras pessoas não têm esse conhecimento, tá? Vai chegar para ela também, tá? Eu vou tomar um pouquinho de chá aqui para a gente entrar nesse desafio, porque esse desafio é cabeludo. Aí ele fala, e quais os desafios da desintegração do ego? Então, qual é o desafio? Ele fala, a desintegração do ego pode ser um processo desafiador e desconfortável para muitas pessoas. Alguns do desafio comum que pode surgir durante esse processo inclui, então, primeiro, né? O primeiro desse desafio que a gente enfrenta. Veja se você se identifica aí com esse desafio. Porque é desafiador, pessoal, é desconfortável para a gente. Aquilo que a gente gosta, que a gente tá, né? A gente desapegando e largando isso. Então, por isso que o processo da desintegração do ego, que é um processo de desapego, né? Das coisas, tanto emocionais como materiais. Não é fácil, tá, pessoal? Por isso que tem que ir devagar, tá? Algo que eu vou falar que vai mexer com vocês até vão ficar enraivados comigo, mas é um trabalho da espiritualidade, que vocês precisam ali melhorar nessa parte, tá? Então ele fala, surge durante o processo. Então, esse desafio surge durante o processo. Você começa a perceber que durante a sua jornada da consciência,
que você está nesse processo de integração, né? Aparece nesse processo, aparece esse desafio, que é o quê? Medo do desconhecido. Então, a primeira vez, tá? Muita gente que teve aqui ficou com medo, tá, pessoal? Teve gente aqui, me contou aqui, uma pessoa disse, será que eu mando uma mensagem? Será que eu ligo para ele? Ai, meu Deus. Ela viu meu vídeo, né? E aí ficou, tá? Naquilo tocou na alma dela, né? Algo que eu falei, tá? Eu nem lembro qual é o vídeo, é muito vídeo, tá, pessoal? E aí algo tocou nela, o que é que aconteceu? Ela queria que eu atendesse ela em uma consulta espiritual, né, pessoal? Uma consulta psicológica, espiritual, né? Aí ela não sabia se entrava comigo, se ligava, né? Porque ela não conhecia, não me conhece, né? Como a maioria de vocês aqui não me conhece pessoalmente. Tem algumas pessoas aqui que me conhecem pessoalmente. Só tem poucas pessoas aqui. Então, isso dá um medo do desconhecido, que é o medo também das coisas da espiritualidade. Aí ele fala, a desconstrução da identidade egóica é a entrada em uma crise existencial e pode desencadear um medo intenso do desconhecido. Então, quando a gente entra nesse processo de desconstrução da nossa identidade egóica, né, pessoal? Ele fala que a gente entra nessa crise. É a crise de identidade, porque você está desconstruindo essa identidade egóica, mas você tem que construir agora a identidade segundo a sua essência espiritual. Não foi isso que ele falou lá em cima? Então, é isso que a gente tem que fazer. Por isso que o processo terapêutico, o processo não é só você fazer com que a pessoa desconstrua o ego, né? Desintegre o ego, mas também ela agora crie uma nova identidade proveniente da verdade, que é segundo a essência espiritual dela, que é segundo Deus, segundo santidade proveniente da verdade. Para que ela, porque quando ela entra no processo dele, ela entra na crise, pessoal. Ela começa a fazer pergunta, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito da vida? Então, isso já bateu aí com a maioria daqueles que estão nesse processo de chamado espiritual. A maioria, se eu for perguntar aqui, a maioria já fez essa pergunta no seu íntimo, tá? Então, o que é que ele fala? Ele fala, a entrada para a crise existencial pode desencadear um medo. Então, vem um medo aí intenso do desconhecido. Então, do desconhecido para a espiritualidade, tá? E aí, você vai andar para subir a escada? Então, a espiritualidade vem, suba, mas aí começa a bater um medo em você. Não é fácil, tá, pessoal? Por isso que esse despertar, esse chamado espiritual não é fácil, tá? É difícil, tá, pessoal? Eu fico aí imaginando esses espíritos chamando vocês, dizendo que vocês vão ser, não sei o que, venha para a espírita, fazendo propaganda, né, pessoal? Porque quer vender curso. Venha, você vai ter uma vida maravilhosa, que não sei o que, sabe? Você cai na verdadeira espiritualidade, então você vai passar por essas fases. Então, a pessoa começa a ter medo intenso do desconhecido. A pessoa pode se sentir perdida, insegura sobre o que está por vir. Então, ela não sabe. Então, tem pessoas que estão assim, não sabe, está perdida, então está confusa. Ela tem que tomar uma decisão, mas ela não toma. Ela fica, sabe, pretelando. Então, mas isso é o processo que você está passando da vida. Aí ele fala, se sente perdido e insegura sobre o que está por vir, o que pode gerar resistência e ansiedade. Então, em alguns até pode gerar resistência e ansiedade. Então, ela resiste de não tomar decisão, porque
algo do ego, ela está pegada. Então pode ser crença limitante familiar, pode ser uma crença da sociedade, ou então pode ser uma crença religiosa. Então ela cria uma resistência. Então, por isso que eu entendo os resistentes, os heróis da resistente que estão aqui no meu canal. Heróis da Resistência. É uma banda, né, de rock, né? Que estão resistindo. Por isso que eu entendo. É o seu processo, tá? E às vezes isso cria até uma ansiedade, às vezes porque ela tem que tomar uma decisão. Então, isso acontece no ser da pessoa, tá? A pessoa fica, né, com a irritabilidade. Então, a maneira que ela está se comportando aqui está demonstrando que ela está nesse processo, tá? Existem sinais, pessoal, tá? Então, ela fica irritada, aí fica com ansiedade. Ai, meu Deus, é porque ela está pensando lá no futuro, né? A decisão que ela vai tomar tem a ver com o futuro dela, então isso traz ansiedade. Não é bom, relaxe, tá, pessoal? Siga a intuição que fala a espiritualidade ao seu coração. Tudo, tá? A decisão que você vai tomar, você tem que sentir o que é que a espiritualidade está falando para você tomar. Porque você não vai errar. Porque se você deixar o ego decidir por você, você vai errar de novo. Vai errar, depois aprende com o erro, depois volta de novo, tá? Errou, tá tudo certo, não tem problema. Você, às vezes, estava o ego ainda, você não conseguiu ainda se desvencilhar disso, então você aí tomou a decisão, tá tudo certo. Não se culpe, tá? Não se culpe. Você tomou a decisão, a sua consciência. Não se culpe depois que você, ai meu Deus, tomei a decisão errada. Não se culpe. Bola para frente. Não, tá tudo certo. Eu errei. Vamos consertar agora as coisas. É assim que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Não se culpar, ou então também se você vê outra pessoa que tomou a decisão errada, não culpar a pessoa, tá? Você tem que administrar, não, tá tudo certo, irmão, irmã, tá tudo certo, vamos continuar o nosso processo, tá? Foi uma decisão sua, não foi a correta, mas tá tudo certo. Você errou, a gente tá aqui para errar mesmo, tá? E a gente tá errando, tentando acertar. O importante é isso, tá? É porque a gente ainda não se libertou do ego das coisas que a gente tava pegado. Aí a gente tomou uma decisão segundo o apego das coisas, tá? Entende, pessoal? Então a gente precisa entender isso, porque é importante, tá? Principalmente a gente que está aqui, vocês que estão inscritos no meu canal, vocês estão nesse processo, tá? E eu não sei qual é o nível de consciência que você está, o estágio dessa desintegração que você está, tá? Não sei qual é o estágio, mas você está nesse estágio de desintegração. Todos nós que fomos chamados por Deus, pela espiritualidade, por Cristo, né? A gente foi chamado espiritualmente para que a gente desintegrasse essa identidade egóica e agora transformasse em outra identidade espiritual que é segundo Deus, segundo o Criador, a gente passar a imagem do Filho de Deus, tá? A maioria dos religiosos não sabe o que é isso, tá, pessoal? Eles não sabem, tá? Por isso que às vezes não melhora, tá? As religiões, as coisas não melhoram aí. As pessoas estão lá no grupo, mas estão tudo ainda apegado às coisas do ego, porque não foi chamado ainda, né? Não entrou no processo de desintegração. Tá certo, pessoal? Então, pode gerar resistência, né? Os heróis da resistência e ansiedade, tá, pessoal? Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? 60 minutos de tocando música aqui, tá? A resistência, né? É a hora da resistência. Então, vamos marcar aqui terceira parte. Deixa eu marcar aqui.
Opa, a caneta não quer funcionar. Terceira parte, vou marcar aqui bem grande, para quando eu voltar, eu ver aonde eu parei, tá, pessoal? Então, vamos parar aqui, já é 60 minutos só de música tocando no seu ouvido aqui, tá? A música da espiritualidade, que é esse conhecimento espiritual, né? Então, agradecer a vocês, tá? Agradecer. Nossa, pessoal, já tem gente nova de novo no meu canal. Então, agradecer essas pessoas que se inscreveram nova, obrigado, tá? Pela confiança. Espero que vocês continuem, tá? Vai entendendo aí. Se não tá entendendo, pode aí, meus canais de comunicação, pode fazer pergunta, né? Pode interagir comigo que a gente vai chegar a nos ver a resposta da espiritualidade, tá? Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!